Olá, eu sou Ana Nogueira, uma das curadoras do canal Locra. E hoje, quero que você respire fundo, porque o que está prestes a ouvir não é apenas mais uma história. É um chamado. Aqui, cada som importa. Cada detalhe esconde uma verdade. E cada minuto leva você mais fundo em um mundo onde nada, absolutamente nada, é o que parece. Se prepare para mergulhar numa jornada onde a memória falha, a cidade respira mistérios, e um único passo pode mudar tudo. Bem-vindo a Astra. Respire fundo e prepare-se, pois a cidade está esperando por você. Maru sentia o peso da sala ao seu redor, como se as paredes estreitassem enquanto as imagens dançavam na tela. O brilho azulado iluminava seu rosto, ressaltando as linhas de tensão em sua expressão. O técnico mantinha as mãos trêmulas sobre o teclado, mas evitava encontrar os olhos dela. Ele sabia que algo estava terrivelmente errado. Repita o que disse, exigiu Maru, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fazia o técnico estremecer. O técnico também parecia perplexo. Ele limpou a garganta, ajustando os óculos com os dedos trêmulos. São Jaegers, respondeu ele, gaguejando levemente. Pelo menos, acredito que sejam. Essa imagem é antiga. Muito antiga. Mais de 180 anos, se esses dados estiverem corretos. Maru cruzou os braços, os olhos cor-de-mel fixos na tela. O brilho pálido do monitor dançava em seus olhos, refletindo as imagens. Considerados lendas urbanas, eram mais do que apenas mitos criados para incutir medo. Mas agora, um fragmento de sua existência jazia diante dela. Elas eram reais. Reais e antigas. A figura borrada no centro da fotografia chamava sua atenção como um fantasma do passado, trazendo à tona questões que ela não sabia se queria enfrentar. Explique, disse ela, sem alterar o tom. O técnico engoliu em seco, tentando organizar os pensamentos. Os Jaegers foram uma elite militar criada pelo Império. Não eram apenas soldados, eram armas vivas. Mestres em combate físico e mental, especialistas em infiltração cultural. Dizem que podiam desaparecer em qualquer ambiente e reemergir como algo inteiramente diferente. E eles eram leais. Completamente. Ao ponto de serem vistos como fanáticos. Maru inclinou-se para frente, os dedos tamborilando na mesa. Por que essa imagem está aqui? E por que agora? O técnico hesitou, então apontou para o código que corria pela tela. Não sei como chegou aqui, mas há mais. Dados sobre operações, nomes, planos. Parece uma espécie de repositório. Mas não faz sentido que estivesse nesse dispositivo. Isso é um comunicador, não um banco de dados. De repente, uma gravação de voz foi acionada, quebrando o silêncio. A voz ecoou pela sala, fria e carregada de um tom de urgência. Se você está ouvindo isso, significa que as coisas saíram do controle. Vocês precisam saber que nem todos são quem parecem ser, e o sistema é mais corrupto do que imaginam. Maru sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A voz era estranhamente familiar, mas ela não conseguia identificar de quem era. Sua mente rodopiava em possibilidades, mas nenhuma resposta surgia. Quem é? Perguntou, quase para si mesma. O técnico balbuciou. Não sei. Mas, há mais dados aqui. Posso tentar. Maru o interrompeu com um gesto rápido. Ela o puxou da cadeira e o empurrou em direção à porta. Saia. Agora. E não conte isso a ninguém, Thomas. Ou eu quebro suas pernas. O técnico hesitou por um momento, mas a intensidade nos olhos de Maru o convenceu. Ele deixou a sala sem olhar para trás, a porta se fechando com um estalo seco. Sozinha, Maru voltou-se para a tela. A sensação de que algo gigantesco estava se desenrolando era inegável. Fragmentos de imagens continuavam a surgir, um grupo correndo sob fogo cruzado, explosões em um cenário de caos, vozes chamando por um nome que ela não conseguia decifrar. Ela levou a mão ao comunicador em seu bolso, tentando contatar Nero. Nada. Nenhuma resposta. Que droga, Nero. Ela murmurou, frustrada, chutando a cadeira mais próxima. O barulho ecoou pela sala vazia. Enquanto os segundos passavam, a tensão crescia dentro dela como uma corrente elétrica. Algo estava errado. Nero nunca demorava para responder. Ela sabia que ele estava envolvido em algo, mas até onde aquilo ia? E o quanto ele sabia sobre os Jaegers? Maru cerrou os punhos, a mente uma tempestade de perguntas sem resposta. O brilho da tela era a única luz na sala, mas ela sabia que estava prestes a encarar algo muito mais escuro.
As ruas da cidade pareciam ainda mais sombrias quando Maru deixou a delegacia. A neve caía selvagemente, quase como se tivesse vida própria, girando e dançando sob a luz pálida dos postes. O vento cortava como uma lâmina, mas Maru manteve-se firme, ajeitando o casaco cor de laranja queimado ao redor do corpo. Ela parou por um instante e respirou fundo, como se tentasse organizar o turbilhão de pensamentos em sua mente. Seus olhos cor-de-mel buscaram o horizonte, fixando-se na torre Zenith, que se erguia como um titã de metal e vidro contra o céu plúmbeo. O Laboratório Zenith. Um centro de pesquisa altamente protegido, financiado pelas elites mais poderosas da cidade. Segundo os dados recuperados no dispositivo, aquele lugar estava diretamente ligado aos experimentos com transferência de consciência. Maru sabia que a chave para desvendar o mistério das imagens e das gravações estava lá. E, apesar de sentir o peso da incerteza, ela não tinha intenção de recuar. O som grave de um motor interrompeu seus pensamentos. Ela virou-se e viu o Impala de Nero descendo das vias aéreas e pousando suavemente à sua frente. A pintura preta brilhava mesmo sob a neve, e o carro parecia quase um predador esperando pacientemente por sua presa. Maru entrou sem dizer uma palavra, ajeitando-se no banco enquanto fechava a porta com um estalo seco. O silêncio que se seguiu não era vazio, estava carregado de perguntas não ditas, de suspeitas que pairavam como uma sombra entre eles. Finalmente, Maru decidiu romper o silêncio. Sua voz era firme, mas havia uma nota de vulnerabilidade escondida ali. Você sabe algo sobre aquelas imagens, hein? Me diz alguma coisa, mesmo que não faça sentido. Tem algo aí, Nero. Eu sei que tem. Ele suspirou, os dedos tamborilando no volante por um instante antes de passar a mão pelos cabelos. O gesto era quase defensivo, como se tentasse afastar algo invisível. Eu não sei, Maru. Nada faz sentido. Eu não consigo lembrar de nada. A resposta parecia sincera, mas também incompleta. Maru manteve os olhos fixos na estrada à frente, sua expressão endurecendo enquanto processava as palavras dele. Vamos encontrar respostas, disse ela, finalmente. Se esse laboratório tem as chaves para entender o que está acontecendo, nós vamos descobri-las. Custe o que custar. No banco de trás, algo que Nero nunca admitiria em voz alta estava presente. Pelo retrovisor, ele viu Alice, a visão que assombrava sua mente. Ela estava lá, sentada confortavelmente, com um sorriso sádico nos lábios pintados de vermelho intenso. Seus olhos brilhavam com uma malícia que fazia a espinha de Nero gelar. Viu? Ela já está desconfiando de você, querido, murmurou Alice, a voz sedutora como o veneno destilado. Você é um cão raivoso em uma coleira prestes a se romper. E quando isso acontecer? Nero cerrou os punhos no volante, ignorando-a com toda a força que podia reunir. Maru não sabia, não podia saber, o que acontecia na mente dele. Mas o silêncio de Nero não passou despercebido. Ela observou de soslaio, seu instinto alertando-a de que havia algo muito errado. Mesmo assim, ela escolheu não pressionar. Por enquanto. O veículo deslizou pelas vias aéreas, afastando-se dos distritos iluminados e mergulhando na vastidão desolada que era o norte de Caelis. Sob o céu manchado por tons de cinza e laranja, os prédios brilhantes e ruas movimentadas da metrópole logo deram lugar à aridez impiedosa das Badlands. O motor rugia enquanto eles seguiam viagem, atravessando uma terra de resíduos esquecidos e sonhos desfeitos. Maru estava sentada no banco do passageiro, o olhar fixo no horizonte inóspito. Cada quilômetro que percorriam parecia afundá-la mais em um mundo que ela preferiria não explorar. Mesmo dentro do veículo climatizado, ela sentia o cheiro acre que permeava as Badlands, uma lembrança constante da corrupção que havia permitido que aquele território fosse reduzido a isso. Os campos de petróleo abandonados e os depósitos de lixo químico eram cicatrizes abertas na terra, um testemunho de como a ganância podia destruir até mesmo o que antes era fértil. E pensar que alguém realmente vive aqui, murmurou Maru, mais para si mesma do que para Nero. Ele permaneceu calado, as mãos firmes no volante. O silêncio dele, no entanto, não era vazio. Havia um peso ali, algo que pairava entre eles, impossível de ignorar. Maru observou de canto de olho, percebendo as linhas tensas em sua mandíbula, o olhar fixo na estrada como se ele estivesse tentando escapar de algo, ou alguém. O laboratório apareceu no horizonte como um monólito de vidro negro, refletindo a luz opaca do sol. Parecia deslocado, uma criação artificial fincada em meio ao caos natural das Badlands. À medida que se aproximavam, Maru sentiu um frio percorrer sua espinha, embora não fosse devido ao clima. Havia algo naquele lugar que a fazia sentir-se pequena, vulnerável.
Os guardas na entrada verificaram suas autorizações com uma eficiência quase mecânica. Nero entregou os papéis, sua voz cortante ao falar com os seguranças. Maru percebeu como ele os encarava, sem piscar, quase como um predador estudando suas presas. Ela decidiu não comentar. Não ali. Dentro, o laboratório era ainda mais opressor do que ela imaginara. As paredes de vidro e aço refletiam as luzes brancas e frias, criando uma sensação de irrealidade. Eles foram recebidos por um homem que parecia uma extensão do ambiente, o Dr. Elias Copoit. Seu sorriso era polido, ensaiado, mas seus olhos claros tinham uma frieza calculada. Maru não confiava nele, e sabia que Nero também não. Oficiais, como posso ajudar? Perguntou Elias, inclinando ligeiramente a cabeça. Sua voz era tão suave que parecia falsa, como se tivesse sido modulada para transmitir segurança. Maru deu um passo à frente, cruzando os braços. Estamos investigando crimes que podem estar conectados à tecnologia desenvolvida aqui. Precisamos de acesso aos registros. Sua voz era firme, autoritária, mas não agressiva. O sorriso de Elias permaneceu, mas suas mãos, que estavam atrás do corpo, tensionaram-se por um breve segundo. Ele gesticulou para que o seguisse. Claro. Mas entendam que nossa pesquisa é altamente sensível. Vou mostrar o que for possível sem comprometer os nossos financiadores. O doutor os guiou por corredores que pareciam infinitos, um labirinto de aço e vidro que refletia a frieza daquele lugar. As paredes brilhavam com uma esterilidade quase agressiva, como se cada canto gritasse sua própria artificialidade. Maru mantinha-se em silêncio, mas cada passo que dava parecia carregado de tensão. Havia algo no ar ali, algo que fazia sua pele arrepiar. Eles chegaram a uma sala de observação, e o impacto foi imediato. Maru parou à porta, seus olhos fixando-se no cenário surreal à sua frente. Tanques gigantes alinhavam-se lado a lado, preenchendo a sala com um brilho azul opaco. Dentro de cada tanque, corpos artificiais flutuavam em um líquido gelatinoso que parecia vivo, pulsando com um ritmo quase imperceptível. A perfeição era desconcertante. Cada corpo parecia uma obra-prima de engenharia biológica, cópias exatas, impecáveis. Não eram simples réplicas, eram corpos projetados para abrigar consciências, almas, para aqueles que podiam pagar o preço. Maru sentiu um nó na garganta, mas foi Nero quem deu o primeiro passo para dentro da sala. Ele caminhava devagar, os olhos passando de um tanque para o outro, até que pararam em um. Algo ali o fazia hesitar. Estes são os nossos vasos, como gostamos de chamar, disse o doutor, sua voz quase reverente, quebrando o silêncio. Ele parecia um sacerdote apresentando sua catedral. Corpos projetados para receber consciências transferidas. Uma tecnologia revolucionária, que promete imortalidade. Infelizmente, ele pausou, permitindo-se um sorriso sarcástico. Apenas para aqueles que podem pagar por ela. Maru apertou os punhos, seu desconforto transformando-se em raiva. Aquela sala não era apenas um laboratório, era um símbolo da desigualdade que corroía Kaelis como um veneno. Mas antes que pudesse falar, Nero deu mais um passo à frente, parando em frente a um tanque específico. Seus olhos estavam fixos no corpo dentro dele, um homem alto, de feições marcantes, os traços tão familiares que Nero mal conseguia respirar. Você sabe quem eu sou? Ele virou-se para o doutor, sua voz baixa, mas com uma intensidade que cortava o ar como uma lâmina. O doutor hesitou por um momento, avaliando Nero com um olhar que misturava curiosidade, e de maneira desconfortável, algo mais próximo de fascinação. Ele deu um passo em direção a Nero, os olhos brilhando com o reflexo do líquido azulado. Sei que está no seu terceiro corpo, disse ele, finalmente, como se estivesse revelando um segredo proibido. Isso significa que já passou por 2 transferências bem-sucedidas. Ele sorriu, um sorriso predatório, quase lascivo. Além disso, você é o único possuidor de um corpo Astra em toda Kaelis. A perfeição absoluta, o pináculo do que podemos criar. Um sucesso magnífico. Maru não conseguiu conter a expressão de choque. Ela virou-se para Nero, mas ele parecia congelado, absorvendo cada palavra. O doutor continuou, os olhos de predador fixos nele. Mas seus registros foram apagados. Totalmente eliminados. Não sei quem fez isso, nem por quê. É como se você não existisse até aparecer neste corpo. Fascinante, não acha? A revelação caiu como uma bomba. Nero deu um passo para trás, o impacto das palavras atingindo-o como uma onda. Ele apoiou-se na parede, tentando processar.
Era como se um véu que ele nem sabia que existia estivesse começando a se levantar, revelando um vazio assustador. Maru, sempre rápida para reagir, deu um passo à frente, colocando-se entre o doutor e Nero. Apagados? Ela cruzou os braços, sua voz carregada de desconfiança. Você tem ideia do que isso significa para nossa investigação? Quem mais teria poder ou acesso para manipular esses registros? O doutor deu de ombros com uma calma que parecia irritante, até provocativa. Apenas os financiadores principais. Eles controlam mais do que imaginam, até mesmo a mim. Ele sorriu, inclinando levemente a cabeça para o lado. Mas vocês sabem como é. Quem paga, manda. Agora, se me derem licença, preciso retomar meu trabalho. Sem esperar por uma resposta, ele virou-se e saiu da sala, deixando sozinhos com os tanques. O som da porta se fechando ecoou, deixando apenas o zumbido leve das máquinas para preencher o silêncio. Maru virou-se para Nero, que ainda estava imóvel, o olhar fixo no tanque à sua frente. Ela podia ver a luta interna em seus olhos, o peso das palavras do doutor pressionando-o como uma âncora. Nero, ela começou, sua voz mais suave agora. O que isso significa? Porque ele falou como se você fosse especial? Ele finalmente a encarou, e o que ela viu em seus olhos fez seu coração apertar. Havia raiva, sim, mas também havia medo. E, mais do que qualquer outra coisa, havia uma incerteza esmagadora. Não sei, Maru. Sua voz era quase um sussurro. Mas, aquilo. Ele apontou para o tanque à sua frente. Eu conheço aquele rosto. Não sei de onde, mas eu conheço. Maru aproximou-se, olhando para o corpo flutuando no líquido azulado. Ela tentou ver o que Nero via, mas para ela era apenas mais um corpo perfeito. No entanto, o peso da declaração dele não passou despercebido. Vamos descobrir o que está acontecendo, disse ela, firme. E se esses financiadores estão por trás disso, nós vamos encontrá-los. Mesmo que isso signifique derrubar cada um deles. Nero assentiu, mas havia algo quebrado nele agora, algo que Maru não sabia se poderia consertar. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A sensação de que estavam se aproximando de algo muito maior, e muito mais perigoso, era inescapável. No caminho de volta, o silêncio dentro do carro era quase tão pesado quanto a revelação que haviam acabado de enfrentar. Nero estava tenso, os olhos fixos na estrada, mas sua mente parecia vagar por um território muito mais sombrio. Seus dedos apertavam o volante com força suficiente para que seus nós dos dedos ficassem brancos. Ao seu lado, Maru observava-o de relance, tentando medir o quão fundo ele havia sido atingido pelas palavras do doutor. Ela decidiu quebrar o silêncio, sua voz calma, mas firme. Isso explica algumas coisas. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mas ainda temos muitas perguntas. Pelo menos agora sabemos onde procurar. Por um momento, Nero não respondeu. O som do motor e o vento que zunia do lado de fora preencheram o espaço vazio entre eles. Mas finalmente, como se estivesse cedendo ao peso do próprio silêncio, ele falou. Ele sabia de mais coisas, Maru. Sua voz era rouca, carregada de algo que parecia mais do que simples frustração. Era desespero mascarado. Ele sabia sobre o corpo Astra, sobre as trocas de corpos. Ele parou, passando a mão pelos cabelos e soltando um suspiro exasperado. É como se cada vez que damos um passo à frente, fossemos puxados 2 passos para trás. Maru inclinou-se ligeiramente em sua direção, os olhos cor-de-mel cravados nele. Sim, ele sabia. E isso só significa que estamos no caminho certo. Sua voz ganhou um tom de determinação. Nero, cada pista que encontramos nos leva para algo maior. Eu sei que é difícil, mas precisamos continuar. Não importa o que esteja à nossa frente. Ele finalmente olhou para ela, e o que Maru viu em seus olhos fez seu estômago se apertar. Não era apenas confusão ou raiva. Era medo. Medo de respostas que ele talvez não quisesse encontrar, medo do que poderia estar escondido nas sombras de sua própria história. E se a verdade for pior do que pensamos? Perguntou ele, quase em um sussurro. E se eu não gostar do que descobrir? Maru sentiu a pergunta como um golpe direto ao peito. Ela sabia o peso de enfrentar verdades desconfortáveis, mas também sabia que recuar não era uma opção. Você não está sozinho nisso, Nero. Sua voz era firme, mas havia um calor nela que parecia atravessar a barreira invisível que Nero tentava erguer entre eles. Seja o que for que descobrirmos, vamos lidar juntos. E não importa o que encontremos, você ainda é você. Não deixe essas
peças do quebra-cabeça definirem quem você é agora. Ele desviou o olhar, voltando a encarar a estrada. Mas Maru notou que sua postura relaxava, mesmo que apenas ligeiramente. O silêncio voltou a preencher o carro, mas desta vez não parecia tão opressivo. Era como se, por um breve momento, eles tivessem encontrado algum tipo de equilíbrio. Conforme os distritos começavam a surgir no horizonte, trazendo de volta as luzes pulsantes e o som vibrante da cidade, Maru não pôde evitar pensar no que estava por vir. Cada pista parecia revelar uma camada mais sombria da verdade, como um véu que se levantava apenas para revelar outro por baixo. E, embora ela estivesse determinada a continuar, sabia que o custo seria alto. Ela olhou para Nero novamente, que ainda estava absorto em seus próprios pensamentos. Ele parecia tão forte, tão impenetrável, mas Maru sabia que havia rachaduras. E, por mais que quisesse protegê-lo, sabia que ele teria que enfrentar seus próprios demônios, assim como ela teria que enfrentar os dela. Enquanto o carro deslizava pelas vias aéreas rumo aos distritos, Maru falou novamente, sua voz mais suave desta vez. Estamos mais perto da verdade, Nero. Mais perto do que nunca. E, seja o que for que esteja esperando por nós, vamos encarar juntos. Ele não respondeu, mas deu um leve aceno com a cabeça. Era o suficiente por agora. Ambos sabiam que o caminho à frente seria ainda mais perigoso, mais traiçoeiro. Mas, de alguma forma, saber que não estariam sozinhos tornava a escuridão um pouco mais fácil de enfrentar. O carro deslizou pelas vias aéreas com uma velocidade cada vez maior, mas, sem aviso, Nero pisou no freio, e o veículo parou com um rangido agudo que ecoou pela via deserta. Maru foi jogada para frente, segurando-se no painel antes de virar para ele, confusa e alarmada. "O que diabos você está fazendo?" perguntou ela, a voz cortando o silêncio abrupto. Nero não respondeu imediatamente. Suas mãos ainda seguravam o volante, mas seus olhos estavam fixos em um ponto distante, a mandíbula cerrada em determinação. Quando ele finalmente falou, sua voz era um sussurro carregado de intensidade. "Não posso sair daqui sem respostas, Maru. Não posso continuar sem saber quem eu realmente sou." Ela arregalou os olhos, o coração batendo mais rápido ao perceber o que ele pretendia. "Nero, não. Você não pode voltar lá. Eles vão te matar antes de você sequer chegar perto do núcleo central." Sua voz era firme, quase desesperada. "Você acha que Elias vai simplesmente deixar você invadir a parte mais protegida daquele laboratório? Não estamos preparados para isso." Mas ele já havia decidido. Desligou o motor, os olhos fixos nela com uma clareza quase perturbadora. "Eu não posso mais fugir, Maru. Fugir é tudo o que tenho feito desde que comecei a perceber que minha vida não faz sentido. Que eu não sou real." Ele fez uma pausa, sua voz tremendo levemente antes de endurecer novamente. "Se há alguma chance de descobrir a verdade, eu preciso tentar. E se isso significar arriscar tudo, então que seja." Maru segurou o braço dele, os olhos buscando os dele em um último apelo. "Nero, escute. Eu entendo o que você está sentindo, mas isso não é só sobre você. É maior do que nós dois. Se você for agora, sem um plano, sem suporte, você pode destruir tudo o que conseguimos até agora." Ela respirou fundo, tentando controlar a raiva e o medo que cresciam em seu peito. "E se você morrer? Ou pior, se eles te apagarem, Nero? Você já pensou nisso?" Por um momento, Nero hesitou. Mas então ele soltou um suspiro pesado, como se estivesse exorcizando a dúvida de dentro de si. "Maru, eu prefiro morrer tentando saber quem sou do que continuar vivendo sem saber se eu sou uma mentira." Ele afastou a mão dela suavemente, mas com firmeza. "Eu preciso fazer isso. Com ou sem você." Ela observou, o conflito claro em seu rosto. Mas, no fundo, Maru sabia que não podia impedi-lo. Sabia que, se tentasse, ele iria de qualquer maneira. E, apesar de não concordar com sua decisão, não conseguia deixá-lo ir sozinho. "Tudo bem", disse ela, finalmente, sua voz carregada de resignação. "Mas se você vai fazer isso, então eu vou com você." Nero balançou a cabeça. "Não. Isso é algo que eu preciso fazer sozinho." Maru cruzou os braços, um brilho determinado nos olhos. "E eu preciso garantir que você volte vivo. Então economize seu fôlego, porque não vou discutir. Ou vamos juntos, ou ninguém vai." Ele a encarou por alguns segundos, o conflito visível em seu rosto. Mas, por fim, cedeu, soltando um suspiro exasperado. "Tudo bem. Mas, se algo der errado,
Você sai de lá. Sem hesitar. Maru assentiu, mas sabia que não faria isso. Não importava o que acontecesse, ela não o deixaria para trás. Eles voltaram ao laboratório sob a cobertura da noite, o Impala deslizando pelas sombras até pararem em uma área menos vigiada. O prédio, que antes parecia opressor, agora parecia um monstro adormecido, suas paredes de vidro e aço refletindo as luzes distantes dos distritos. Maru saiu do carro, ajustando o casaco e verificando sua arma. Nero fez o mesmo, mas seus movimentos eram quase automáticos. Sua mente estava totalmente focada no que viria a seguir. Qual é o plano? Sussurrou Maru enquanto se abaixavam atrás de uma parede para evitar as câmeras de segurança. Vamos entrar pelo acesso de manutenção. Nero apontou para uma entrada lateral, mal iluminada. Levei os diagramas do laboratório quando Elias nos mostrou os registros. O núcleo central de backup de consciência fica no subsolo, protegido por camadas de segurança. Vamos precisar passar pelo sistema de vigilância e entrar manualmente. Maru arqueou uma sobrancelha. Manualmente? Como exatamente você pretende fazer isso sem acionar todos os alarmes do prédio? Nero olhou para ela, um sorriso pequeno e sombrio surgindo em seus lábios. Eu não disse que seria discreto. Maru bufou, mas seguiu em frente. Eles correram em direção à entrada, Nero liderando o caminho enquanto ela vigiava as costas. O sistema de segurança, como esperado, era robusto. Nero conectou um dispositivo ao painel de controle da porta, seus dedos trabalhando com rapidez enquanto ele tentava sobrecarregar o sistema. Isso vai demorar? Sussurrou Maru, olhando para trás. Só alguns segundos. Ele parou de falar quando o dispositivo deu um pequeno bip. A porta destrancou com um clique suave, deslizando para o lado. Nero olhou para Maru, um brilho satisfeito nos olhos. Vamos. Eles avançaram pelo corredor estreito, o som de seus passos abafado pela tensão crescente. O ambiente estava frio, e o silêncio era quase sufocante. Quando finalmente chegaram à sala de controle do núcleo, Maru sentiu seu coração acelerar. O lugar era imenso, preenchido por servidores que zumbiam suavemente, luzes piscando em um padrão hipnótico. No centro, havia um terminal isolado, que parecia irradiar autoridade. É aqui, disse Nero, a voz baixa. Ele caminhou até o terminal, conectando o dispositivo novamente. Isso vai nos dar acesso ao backup. Maru se aproximou, seus olhos varrendo o ambiente. Mas, enquanto observava, algo capturou sua atenção, uma câmera no canto, que piscava lentamente. Não estava desligada. Seus olhos se arregalaram. Nero. Eles sabem que estamos aqui. O terminal piscou enquanto Nero digitava com rapidez, seus dedos movendo-se quase como se fossem autônomos, desconectados de sua mente tumultuada. Maru mantinha-se de costas para ele, os olhos atentos aos cantos da sala, tentando identificar qualquer movimento suspeito. O zumbido suave dos servidores parecia mais alto naquele silêncio pesado, quase um presságio de que algo estava prestes a acontecer. Você está quase aí? Perguntou ela, sem virar-se. Só mais um minuto, respondeu Nero, a voz tensa. O dispositivo que ele conectara ao terminal liberou uma sequência de dados, projetada em uma tela holográfica acima do painel. Os arquivos estavam codificados, mas o software de invasão que ele usava trabalhava rápido, decifrando fragmentos de informações. Linhas de texto começaram a surgir na tela, acompanhadas de imagens e gravações. Mas o que Nero viu o fez congelar. Maru notou a mudança imediatamente. O que foi? Ela deu um passo em direção a ele, mas Nero levantou uma mão, como se quisesse manter distância. Seus olhos estavam fixos na tela, incapazes de desviar o olhar. O que ele lia parecia um golpe direto ao seu âmago. Unidade restaurada, Nero Dakar. Código de identidade, Astra 001. Método de recuperação, extração de dados residuais. Status, apropriação consciencial indeterminada. Nero sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As palavras não faziam sentido, mas ao mesmo tempo, faziam. Era como se elas tocassem algo profundo, enterrado dentro dele, algo que ele não sabia que existia, ou que talvez soubesse, mas havia aprendido a ignorar. Restaurado? Ele sussurrou para si mesmo, quase sem perceber que Maru estava agora ao seu lado, lendo a mesma tela. Ela arregalou os olhos, a expressão dura que geralmente usava derretendo-se em algo próximo de choque. Nero, o que isso significa? Perguntou ela, embora a resposta parecesse evidente demais. Ele deu um passo para trás, como se precisasse de espaço,
mas os dados continuaram a desfilar pela tela, expondo uma verdade que ele não sabia se poderia suportar. Transferência não autorizada, conflito de identidade detectado. Fragmentação consciencial em nível de interface. Nota: possível sobreposição de personalidades. Maru colocou a mão no ombro dele, tentando trazê-lo de volta à realidade. Nero, olha para mim. Sua voz era firme, mas não rude. O que eles estão dizendo? Que você não é. Você? Ele a encarou, os olhos arregalados, a respiração irregular. Havia raiva ali, mas também um medo visceral. Eu não sei. A resposta saiu trêmula, mas carregada de frustração. Ele passou as mãos pelos cabelos, tentando organizar os pensamentos que pareciam espalhados como cacos de vidro. Eles estão dizendo que eu fui restaurado. Como se eu tivesse morrido, ou sido apagado. Mas isso não é tudo. Ele apontou para a tela, a voz ficando mais amarga. Estão dizendo que algo foi colocado em mim. Outra consciência. Outra pessoa. Maru respirou fundo, processando a informação. Ela observou Nero, a forma como ele lutava contra a ideia, como se cada palavra fosse uma lâmina perfurando sua identidade. Isso não faz sentido, disse ela, tentando manter a calma. Você é Nero Dakkar. Sempre foi. Não importa o que esses arquivos digam. E se eu não for? Ele virou-se para ela, a expressão carregada de desespero. E se eu for apenas uma sombra? Uma reconstrução de alguém que já não existe? Sua voz aumentou, ecoando na sala vazia. Como posso ter certeza de que sou real? De que as minhas memórias são minhas? E se tudo que eu sou for uma mentira? Maru hesitou, mas apenas por um momento. Ela segurou os ombros dele com força, forçando-o a encará-la. Você é real, Nero. Sua voz era firme, inabalável. E mesmo que tenha algo errado com o que fizeram com você, isso não muda o fato de que você está aqui agora. Que você está vivendo, respirando, lutando. Isso é quem você é. Não deixe o que está naquela tela tirar isso de você. Ele piscou, os olhos brilhando com algo que ela não conseguia identificar. Raiva, tristeza, confusão, tudo misturado em uma tempestade. E se eu for outra pessoa? Ele perguntou, o tom mais baixo agora, quase um sussurro. E se tudo o que sou agora for um reflexo de outra consciência? Uma cópia? Talvez eu nunca tenha sido Nero Dakkar. Maru apertou os ombros dele, balançando levemente. Talvez você tenha razão. Talvez algo esteja errado. Mas você é mais do que isso. Você é as escolhas que fez, os riscos que correu. Você é quem decidiu lutar por respostas, por justiça. Quem quer que você tenha sido antes, Nero, o que importa é quem você escolhe ser agora. O silêncio entre eles foi cortado por um som baixo, um bip contínuo que vinha do terminal. Maru virou-se rapidamente, os olhos fixando-se na tela. Um alarme havia sido disparado. As luzes na sala começaram a piscar, e o som de passos ecoava no corredor. Temos que sair agora, gritou ela, puxando Nero pelo braço. Ele hesitou por um instante, olhando para os dados na tela como se fossem a última peça de um quebra-cabeça que ele nunca terminaria. Mas, finalmente, virou-se e correu com ela. Os dois saíram da sala, o som de alarmes crescendo a cada passo. Enquanto corriam pelos corredores iluminados por luzes vermelhas piscando, Nero não conseguia afastar o pensamento. Se ele não era Nero Dakkar, então quem era? E, pior, o que mais ele poderia ser capaz de descobrir sobre si mesmo? Os alarmes ecoavam como gritos metálicos pelos corredores enquanto Nero e Maru corriam, o som dos passos do segurança se aproximando cada vez mais. O ambiente era uma mistura de luzes vermelhas pulsantes e sombras ameaçadoras, transformando o laboratório em um labirinto de perigo. Maru tentava abrir caminho, a pistola em mãos, pronta para atirar se necessário. Nero, porém, parecia mais distraído, lutando contra o turbilhão de pensamentos que o consumia após a revelação. De repente, o som seco e metálico de passos pesados preencheu o corredor à frente. Não eram passos humanos, o som era oco, ressoante, como se uma máquina colossal estivesse em movimento. Maru parou abruptamente, levantando a arma. Nero deu um passo à frente, os olhos estreitando enquanto a figura emergia da escuridão. Ele era gigantesco, uma monstruosidade cibernética com quase 2,5 metros de altura. O corpo era uma fusão grotesca de aço e carne, cabos se retorcendo como serpentes em torno de braços reforçados, com placas blindadas cobrindo cada centímetro de sua forma. O rosto, ou o que restava dele,
Era uma máscara de metal com olhos vermelhos que brilhavam como faróis. A voz dele soou profunda e distorcida, um grunhido que parecia surgir de uma garganta artificial. Vocês não deveriam estar aqui. Ele apontou uma enorme mão mecânica na direção deles. Especialmente você, Astra 001. Nero sentiu o estômago revirar. Aquele homem sabia quem ele era, ou ao menos quem ele supostamente era. Maru levantou a arma, mas Nero estendeu a mão, parando-a. Não vai adiantar, disse ele, o olhar fixo na figura à frente. Ele está blindado. Totalmente. Então o que fazemos? Perguntou Maru, sem tirar os olhos do adversário. O homem, ou máquina, deu um passo à frente, e o chão pareceu tremer sob seu peso. A lâmina retrátil que se estendia do antebraço dele cintilou a luz vermelha. Você não vai sair daqui vivo, Astra. O tom era quase casual, como se estivesse anunciando algo inevitável. Nero virou-se para Maru, a expressão endurecendo. Corra. O quê? Ela olhou para ele, os olhos arregalados. Não. Nem pensar. Maru, corra. Ele gritou, e antes que ela pudesse protestar, Nero avançou. O impacto foi instantâneo. Nero atacou o Homem-Máquina com tudo o que tinha, lançando um soco direto ao capacete blindado. O som metálico do impacto ecoou, mas o adversário mal se moveu. Ele riu, um som grave e distorcido, antes de contra-atacar com o movimento brutal de sua lâmina. Nero desviou por um triz, a lâmina cortando o ar onde sua cabeça estava segundos antes. Ele retaliou com uma sequência rápida de golpes, mirando as articulações mecânicas do oponente. O adversário recuou ligeiramente, mas logo avançou novamente, movendo-se com uma agilidade assustadora para alguém tão grande. Maru hesitou por um momento, mas viu a determinação nos olhos de Nero. Ele estava comprando tempo para ela, e ela sabia que ele não aceitaria outra resposta. Relutante, ela recuou, correndo pelo corredor em direção à saída. A luta continuou. Nero lutava como um animal encurralado, suas habilidades físicas em pleno desempenho. Era como se algo dentro dele, algo instintivo, tivesse despertado. Ele esquivava, bloqueava e atacava com precisão cirúrgica, mas a força brutal do adversário era avassaladora. Cada golpe que Nero recebia parecia mais pesado que o anterior, cada movimento do oponente mais rápido e letal. Você não é nada além de um experimento fracassado. Rugiu o Homem-Máquina, desferindo um soco que lançou Nero contra a parede de metal com um estrondo ensurdecedor. Nero caiu de joelhos, ofegante. Sangue escorria de um corte na lateral de sua cabeça, mas algo estava errado. Não era vermelho. Era branco, como se o líquido que fluía em suas veias não fosse completamente humano. Ele passou a mão pelo rosto, encarando o sangue brilhante com um misto de horror e fascínio. O que? Murmurou, antes que sua atenção fosse desviada por algo atrás do oponente. Era ela. Alice. Ela estava ali, parada como uma figura etérea, sorrindo para ele com os lábios pintados de vermelho intenso. Seus olhos brilhavam com uma mistura de alegria e malícia, e seu sorriso era tão desconcertante quanto reconfortante. Você está indo tão bem, querido, disse ela, sua voz soando como um eco em sua mente. Mas ele vai te destruir se você não se lembrar de quem você realmente é. Nero piscou, confuso. Alice desapareceu, mas a distração foi suficiente. O adversário avançou, agarrando Nero pelo pescoço com uma das mãos mecânicas. Ele o ergueu do chão como se fosse um boneco, apertando com força suficiente para fazer Nero gemer de dor. Você é só um fantasma no corpo errado, murmurou o Homem-Máquina. E agora você vai ser apagado de novo. Nero tentou lutar, mas estava ficando sem forças. Sua visão começou a escurecer, e por um momento, ele pensou que aquele seria o fim. Mas então, um som alto e agudo cortou o ar. Um tiro. A mão que segurava Nero soltou-se abruptamente, e ele caiu no chão, arfando. Maru estava ali, atrás do adversário, segurando uma arma que claramente não pertencia a ela. Era uma das armas experimentais do laboratório. Ela atirou novamente, e desta vez o disparo acertou uma das articulações do oponente, forçando-o a recuar. Levanta, Nero! Gritou ela, correndo em sua direção. Eu disse que não ia te deixar para trás. Mesmo ferido e tonto, Nero conseguiu se levantar com a ajuda dela. O adversário, embora danificado, ainda avançava lentamente, sua lâmina brilhando. Temos que sair agora! Gritou Maru, puxando Nero com toda a força que tinha. Eles correram juntos, deixando para trás o Homem-Máquina que os perseguia.
Mesmo ferido, Nero sabia que aquilo era apenas o começo. Suas dúvidas sobre si mesmo agora eram mais profundas, mas também havia algo mais, uma determinação silenciosa. Ele precisava de respostas. E sabia que Maru estava disposta a arriscar tudo para ajudá-la a encontrá-las. O corredor parecia interminável enquanto Nero e Maru corriam, o som dos alarmes ainda ecoando ao longe. Maru mantinha a arma firme, seus passos pesados e rápidos, mas o impacto de cada movimento parecia multiplicar a dor que agora irradiava de seu ombro. O tiro a havia atingido de raspão, mas o suficiente para deixar uma trilha de sangue que manchava o uniforme. Ela segurava o ferimento com a mão livre, o rosto contorcido em dor, mas recusava-se a parar. Maru, aguenta só mais um pouco. Nero gritou enquanto corria à frente, o braço estendido para ajudá-la. Estou bem, não para. Ela retrucou, sua voz carregada de esforço. O som metálico dos passos pesados atrás deles não deixava dúvida de que o homem-máquina ainda os perseguia, mesmo ferido. Suas palavras distorcidas ecoavam pelos corredores como uma maldição. Vocês não vão escapar. Vocês pertencem ao sistema. Quando finalmente avistaram a saída para a plataforma onde o carro os esperava, Nero apressou o passo. Ele alcançou a porta e a abriu com força, gesticulando para Maru entrar. Ela cambaleou, mas conseguiu alcançar o veículo, apoiando-se na lateral enquanto Nero a ajudava a entrar no banco do passageiro. Segura firme, disse ele, assumindo o volante. Seus olhos estavam fixos na estrada à frente, mas seus ouvidos estavam atentos ao som cada vez mais próximo do perseguidor. Nero acelerou, e o carro disparou pelas vias aéreas, ganhando altitude rapidamente. Ele desviava com habilidade pelas rotas sobrecarregadas de tráfego, tentando colocar a maior distância possível entre eles e o laboratório. Maru estava ofegante, pressionando o ombro com um pedaço de tecido arrancado de sua camisa. Isso foi por pouco, murmurou ela, os olhos piscando rapidamente enquanto tentava se manter alerta. Mas antes que Nero pudesse responder, um som estranho cortou o ar, um apito agudo e insistente, que parecia vir de dentro do próprio carro. Nero franziu o senho, procurando a origem do som. Que diabos é isso? Ele disse, apertando botões no painel enquanto seus olhos alternavam entre os controles e a estrada. Maru também ouviu, seus olhos arregalando-se de pânico. Nero. Isso é um rastreador. Eles colocaram uma bomba no carro. Sua voz elevou-se em um tom de desespero. Droga! Nero gritou, imediatamente girando o volante para desviar o carro em direção a um terreno vazio abaixo. Mas antes que pudessem reagir, o som do apito foi substituído por um estrondo ensurdecedor. A explosão tomou conta do veículo, arrancando portas e estilhaçando o vidro. O carro foi lançado em uma bola de fogo, girando descontroladamente no ar. No último segundo, Nero agarrou Maru com força, puxando-a para fora do veículo em chamas. O vento cortante e o calor intenso da explosão os envolveram enquanto caíam em direção ao chão, a uma altura perigosa. Nero envolveu Maru com seus braços, seu corpo tornando-se um escudo humano para protegê-la do impacto inevitável. O mundo pareceu desacelerar. Maru sentiu o aperto dele ao seu redor, o calor de seu corpo contra o dela enquanto o ar zumbia ao redor. O impacto foi brutal. Eles caíram em um lixão abandonado, um mar de resíduos industriais que amorteceram o impacto, mas ainda assim os deixou em um estado crítico. Maru bateu com força, soltando um grito abafado ao sentir uma onda de dor atravessar seu corpo. Nero, no entanto, estava imóvel. Por um momento, tudo estava em silêncio. Apenas o som distante de metal retorcendo e o eco do vento cortando o vasto deserto. Maru ofegou, tentando se levantar, mas seu corpo protestava. O ombro ferido latejava, a perna parecia instável, mas nada disso importava. Seu olhar desesperado procurava por Nero. Nero? Ela chamou, sua voz fraca, quase inaudível. Nero, onde você está? Ela se arrastou pelo chão de metal e entulho, empurrando para longe peças quebradas de máquinas e pedaços de ferro enferrujado. Cada movimento era um esforço monumental, mas ela não parava. O desespero em seu coração era maior que a dor em seu corpo. Finalmente, ela o avistou. Nero estava jogado em meio a uma pilha de detritos, sua figura inerte parcialmente coberta por pedaços de sucata. O cabelo dele estava sujo de sangue e poeira, e seu rosto estava pálido. Maru engoliu o choro que ameaçava escapar e avançou em sua direção. Nero! Ela se ajoelhou ao lado dele, suas mãos tremendo enquanto tentava verificar se ele ainda estava respirando. Não faz isso comigo. Por favor, abre os olhos. Ela pressionou os dedos contra o pescoço dele,
procurando um pulso. Por um momento que pareceu eterno, não encontrou nada. Mas então, um batimento fraco. Muito fraco, mas presente. Você está vivo, murmurou, quase sem acreditar. Lágrimas de alívio escorreram por seu rosto enquanto ela limpava o sangue e a sujeira de sua pele. Aguenta firme, ok? Eu vou dar um jeito. Eu prometo. Maru olhou ao redor, tentando avaliar o ambiente. O lixão parecia infinito, um deserto de metal e detritos. Mas havia algo à distância, luzes fracas, piscando no horizonte. Um assentamento, talvez. Algum tipo de abrigo. Ela voltou sua atenção para Nero, apertando sua mão suavemente. Eu não vou te deixar aqui. Sua voz era firme, mesmo enquanto seus olhos brilhavam com lágrimas. Nem que eu tenha que te carregar até o fim do mundo. Com esforço, ela começou a puxá-lo para fora da pilha de detritos, lutando contra a dor e o cansaço. O caminho seria difícil, mas ela sabia que não podia desistir. Nero havia arriscado tudo para protegê-la, e agora era sua vez de salvá-lo. E assim, o véu caiu só um pouco. O suficiente para revelar que a próxima revelação pode mudar tudo. E você sentiu isso, não sentiu? A história ainda está respirando, chamando por você. Se esse capítulo te prendeu, se te fez imaginar mais do que mostrou, então não esqueça de deixar o seu like, ele ajuda essa história a alcançar quem também precisa ouvir isso. Se inscreva no canal Locra e ative o sininho, porque o próximo capítulo chega mais rápido do que você imagina. E eu vou estar aqui, esperando por você, para continuar essa descida juntos. Até lá, não vire as costas para a escuridão.